E aí galera, saudações, sou a J. Bruno, hoje com mais um vídeo e hoje eu quero estar iniciando aí uma abertura para falar também de um dos meus entretenimentos favoritos, que é o boxe. Eu sou um grande fã de boxe, acompanho boxe desde a década de 90 e gosto muito e quero falar sobre boxe também, porque o boxe atualmente no Brasil ele vive um momento muito delicado. As emissoras, as grandes emissoras aí praticamente ignoram o boxe. E eu não falo só de Globo, Bandeirantes, Record, essas emissoras abertas não. Eu estou falando também de emissoras fechadas que estão aos poucos parando de falar sobre boxe. É entendido que com a popularização da internet, as TVs, elas, em questão de audiência, estão em queda livre. E elas têm feito aí de forma desesperada algo tentando atrair as massas, mas parece que o povo está cada vez mais desinteressado em televisão e está mais apegado à internet. E assim, talvez isso explica aí a crise também de audiência, mas uma coisa assim é revoltante. Você ou qualquer outra pessoa, eu no meu caso, por exemplo, como assinante de TV por assinatura, não poder ter a programação transmitida por um canal esportivo que a gente paga, entendeu? É absurdo não ter a transmissão da luta aí que praticamente é a luta do ano, que foi Deontay Wilder e Tyson Fury. E, enfim, foi uma luta que atraiu multidões, teve um sucesso de bilheteria fantástico, vendas de pay-per-view, enfim, foi um sucesso o evento e nem sequer tem reportagens. Para a Globo não existe mais boxe. A Globo só fala daquilo que lhe interessa, né? Ela tem assim os objetivos dela e para a Globo Esporte hoje em dia é só futebol e algumas outras coisas, mas é triste ver essa situação. Eu já, como disse, acompanho boxe desde a década de 90 e naquela época a Globo era a emissora número 1 do boxe no Brasil. Eu cansei de acompanhar lendas do boxe sendo transmitido em rede aberta pela Globo, todo sábado ou quase todo sábado, num determinado momento da década de 90, tinha transmissão de boxe na Globo. Cansei de ver lendas como Mike Tyson, Holyfield, Lennox Lewis, Oscar de la Hoya, Roy Jones Jr., George Foreman, transmitido na Globo, e Júlio César Chaves, enfim, era um momento assim de ouro assim na questão de boxe no Brasil, mas depois da década de 2000 aí a Globo foi deixando de lado e acabou que o boxe foi esquecido, e quando a Globo deixa de lado, automaticamente tudo perde força no Brasil, na questão assim de mídia. Mas enfim, é só um momento aí de desabafo mesmo. Mas aí eu quero falar também da luta que teve ontem, né? Uma luta épica, histórica e uma exibição de gala aí do Tyson Fury contra o Wilder. Enfim, o Tyson Fury muito técnico, rápido, e apesar de ser um cara muito grande, pesado, ele é muito ágil e muito técnico também. Isso aí é uma coisa impressionante. E o Wilder teve muita dificuldade desde o início. O Wilder já
havia tido a dificuldade contra o Fury na primeira luta, mas o que salvou o Wilder naquela ocasião foram os 2 knockdowns que ele conseguiu aplicar no Fury, mas que não foi suficiente para levar a nocaute e dar a vitória. Aí foi os knockdowns da primeira luta foi o que deu o empate para o Wilder, mas dessa vez não. O Wilder muito limitado, não conseguia tomar atitude, ficou muito na defensiva e vulnerável. O Wilder tem uma defesa vulnerável e como o Fury soube muito bem neutralizar os principais ataques, as principais armas do Wilder, ele acabou se tornando uma presa fácil por Tyson Fury, que, como eu disse, é um cara espetacular, é um boxeador aí também, com certeza pode colocar o Fury aí, tem muita gente que não conhece, mas certamente pode colocar o Fury entre os melhores boxeadores da história. Não é porque venceu a luta de ontem, porque ele é invicto, não é por isso também, mas se você analisar o Tyson Fury, ele conseguiu uma façanha num passado recente, que foi acabar com o domínio do Vladimir Klitschko, que dominou o boxe por mais de uma década. A divisão dos pesos pesados tinha dono, era o Vladimir Klitschko, e tinha o irmão dele também, mas eles não lutavam entre si. Mas o dominante mesmo, por mais de uma década, foi o Klitschko. E o Fury determinou o fim da carreira do Klitschko praticamente. E ontem, o que nós vimos ontem contra o Wilder foi outra exibição naquele nível fantástica que não chega a ser surpreendente, porque o Fury ele é aquilo ali. Ele tem boxe para bater de frente com qualquer um, para derrotar qualquer um. Mas assim, a gente esperava uma luta bem mais complicada, né? Bem mais equilibrada, e não foi o que aconteceu. O Fury fez o que se esperava dele, mas o Wilder não, muito abaixo. Ele teve, no caso, o Fury conseguiu trabalhar muito bem a defesa e neutralizando esse golpe do Wilder, praticamente o Wilder se torna um pugilista comum. Não que o Wilder não tenha qualidades, pelo contrário, o Wilder também já é uma lenda. O Wilder já entrou para a história como um dos maiores nocauteadores da história do boxe. Ele está entre os 3 maiores nocauteadores, para muitos até o maior, porque o retrospecto dele de vitórias por nocautes é algo absurdo. Ele tem mais de 90% aí de repertório por nocautes, para você ter uma ideia. O Wilder, então, ele é aquilo ali, ele é um nocauteador, mas tecnicamente o Wilder é muito limitado e demonstrou isso ontem. Ou seja, o Fury conseguiu neutralizar a principal arma dele e o Wilder se viu em apuros e não tinha um plano B para reagir, né? E acabou se tornando uma luta muito mais fácil do que todos imaginavam. Eu achei o Wilder irreconhecível ontem e foi algo assim que eu me decepcionei um pouco com o Wilder, mas independente disso, o Wilder é um dos maiores do mundo também e um dos maiores da história. Os números dele já diziam isso. Só que ontem ele teve uma noite infeliz, que ele precisava ter um plano B, né? Porque nem sempre, quando você é um nocauteador, nem sempre você, por mais que ele tenha um repertório incrível nesse sentido, vai chegar um determinado momento que o oponente, o adversário, vai conseguir neutralizar aquilo, e aí você precisa mostrar algo a mais. E aí aquilo ali revelou que o Wilder é bem limitado, assim, quando ele não pode contar com a sua direita destruidora. Mas, em se tratando do evento aí, foi fantástico. O boxe no auge, como
como no passado, né? Feliz por isso, decepcionado com a TV brasileira, que a gente já sabe está em queda livre, mas não é por causa disso que pode abandonar aí um dos esportes mais tradicionais da história. Enfim, e agora a expectativa mais provável é para uma trilogia, uma nova luta entre Wilder e Fury, uma revanche, e depois, quem sabe aí a tão aguardada aí unificação dos cinturões. O Fury ontem conseguiu o cinturão do Wilder, né, do Conselho Mundial de Boxe, e os outros 4 cinturões principais do boxe estão com o Anthony Joshua, que também é um dos melhores aí, em questão de marketing é o mais forte, que tem mais potencial de marketing nos pesos pesados. Então, seja Wilder Fury ou Fury Joshua, a próxima luta vai ser espetacular, mas a gente espera aí com certeza um duelo aí, Fury contra Joshua, que seria a unificação e o campeão legítimo, o campeão indiscutível da modalidade dos pesados. O último campeão, para você ter ideia, que teve os 5 cinturões principais do boxe foi Lennox Lewis em 2000. Até então, ninguém conseguiu essa façanha aí de ter essa unificação, mesmo porque os irmãos Klitschko não lutavam entre si. Eles tinham 5 cinturões os dois juntos, mas como eles não lutavam entre si, ficou dividido. Então, para unificar mesmo, a oportunidade é agora, e é o que o fã de boxe, o fã de esporte aí espera. Eu, como fã de boxe, amante do boxe, espero muito. E é só isso, galera, é só uma comentário aí, e esperamos aí que o boxe ressurja aí aqui no Brasil também. Os amantes do boxe agradecem. E vou estar falando mais de boxe, publicando outros vídeos. E qualquer coisa aí, comenta aí se você é fã de boxe. E a gente vai estar publicando aí, se Deus quiser, novos vídeos de boxe. Um grande abraço e até a próxima.